Que o destino de Kuma é trágico não é segredo para ninguém. Porém, a doença de Bonney está prestes a ser curada. Seu preço é alto, mas vale muito a pena. Se Saturno não intervir. E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já sabem, quinta-feira, nosso dia de One Piece, capítulo 1099, né? O capítulo abre com o rei Berok, o Bekori, agora me bateu a dúvida, eu acho que é Bekori. Eu sempre falei Berok em todos os vídeos, mas eu acho que é Bekori. Causando um incidente, como aconteceu no Terminal Cinza, né? Queimando tudo, todos os pobres após separá-los. A gente viu lá no flashback do Luffy, do Sabo, né? E do Ace também, né? Foi lá que o Ace despertou o Haki do Rei, inclusive. E a gente viu esse incidente acontecer lá e ele foi muito bem visto pelos Tenryubitos, né? Queimando o lixo e a escória da humanidade, segundo eles. E o Bekori quis reproduzir isso aqui, né? E o Kuma estava salvando todo mundo, as pessoas mandando ele parar porque ele estava se queimando demais. Então o Kuma, depois de salvar as pessoas, ele vai para o castelo do Reino Sorbet derrubar o rei Bekori. E esse ato ficou conhecido como a Revolução de um Homem Só, né? Então, como ficou ali como rei, mas ele não era o rei, ele só estava com o título de rei, mas o rei mesmo era o rei de gerações passadas, né? Eu esqueci o nome dele agora, deixa eu pegar aqui para eu não, pra eu não falar mesmo para vocês. Bulldog, o rei Bulldog. Eu sabia que era o nome de cachorro, mas eu não lembrava o nome. O rei Bulldog que estava liderando o povo, e o povo gostava dele, né? Ele falava que apesar de eles serem pobres, e isso ser um problema, eles estavam bem e estavam felizes, né? Tinham paz, esse tipo de coisa, assim, muito melhor do que o rei Bekori, que eles continuavam pobres e ainda estavam se fudendo na mão do rei, né? Então, só de trocar pro rei de 2 gerações antes, as coisas já melhoraram. Mas o Kuma, ele é um cara muito bom, então ele não matou o Bekori, né? Ele tampou o Bekori para algum lugar, depois de depor ele. E isso fez o Bekori conseguir aliados na marinha. E daí vem o título de tirano do Kuma, né? Porque o Bekori falou para a marinha que o Kuma depôs ele porque ele quis, porque ele queria o Onoba, porque ele queria assumir o reinado dele, então virou Kuma o rei tirano, que a gente não entendia o porquê até hoje desse título do Kuma, porque ele era tão bonzinho. E quando começou o flashback, a gente ficou com mais dúvidas ainda do porquê, já que ele não era rei, ele não era nada, então agora a gente tem a explicação do porquê o Kuma é o rei tirano, né? Foi uma mentira que o Bekuri fez para a marinha e fez eles virem também ao ataque do Kuma, né? E o Kuma derruba o navio, todos os navios da marinha sozinho. Provavelmente não matou a galera, nem o Bekuri, apesar da gente não saber o futuro. Só que isso tem um problema. Ele virou um alvo, né? Quando você enfrenta a marinha, você vira um alvo. Então ele precisa sair do país, né? Deixou o rei Bulldog lá como líder, pediu para ele cuidar da Bonnie. Tá aí uma explicação do porquê a Bonnie ela se parece tanto com a mãe do rei Bulldog, porque ela treinou a transformação dela com a mãe do rei Bulldog. E nesse capítulo a gente vê ela depois de comer a Toshi Toshi no Mi, que ela nem sabia que tinha comido uma Akuma no Mi. Da cabeça dela foi igual o Luffy, provavelmente, comeu uma fruta com gosto ruim. E do nada ela tava igual a Dini, só que com cabelão. Aí ninguém entendeu nada. E na hora que ela se assustou se vendo no espelho, ela viu que era ela mesmo e voltou ao normal. Então a transformação dela é muito igual à rainha do Reino Sorbet, porque ela treinou sua transformação com ela, né? E a adulta é porque é a mãe dela, né? Não tem jeito, é a genética da mãe dela. E elas parecem bastante mesmo, apesar da Bonnie ter um cabelão, né? E como o pessoal mesmo disse, ela é mais fofa. A Jeannie era bem desbocada e falava merda o tempo todo, então, assim, é muito legal ver a Bonnie do jeito que a gente conheceu ela, né? Que a gente conheceu ela mais velha, com um corpo de mais velha, né? Só que a gente sabe hoje que ela tem 12 anos. E nisso que o Kuma vai para o mundo, ele acaba se tornando um pirata, né? E visita todas as ilhas que ele mandou os Mugiwaras, né? A gente vê ele na ilha que o Mihawk tá hoje, que é o seu nome, a gente vê ele na ponte. Como que chama a ponte? Meu Deus, a ponte que ele mandou a, a Robin. Pô, esqueci totalmente o nome da ponte agora. Fugiu muito.
Também a gente viu ele no lugar que o Chopper tava, lá no céu, lá, que tem a ilha cheia de... Parece um pé de feijão, que é a subida do, do Skypiea lá, mas eu também não lembro o nome da ilha. Eu sou muito ruim de nome, dá pra perceber assim. A gente vê ele passando por todas as ilhas, caçadores de recompensas tentando caçar ele, aqueles que a gente já tinha visto lá, e não adianta nada, porque como é que chama? É o Abula e o Jet, né? A gente viu que não adianta nada, porque o Puma é muito forte. E nesse meio tempo ele acabou encontrando o Windgrama, né? Que é o navio do Dragon. E a Belubete está lá e tal, está todos os de agora, todos os comandantes de agora estão lá, menos o Sabo, que é o segundo em comando. E a Koala, né? Eles ainda eram mais novos, então eles estavam treinando, eles eram adolescentes ali mais ou menos. E estão doidos para reencontrar o Kuma, mas o Kuma ainda não pode encontrar eles, porque ele está tentando ainda achar a cura da Bonnie, ele não pode botar para dentro do funcionário. Então a Belubete pede para o Kuma para ela se tornar a comandante do leste, né? E o Kuma não entende por que ela está pedindo ele para se tornar comandante do leste, já que ele nem está no exército revolucionário, né? E ela explica que o Dragon falou que só ia deixar alguém assumir o posto da Jinny se fosse de agrado do Kuma. Ele não ia deixar qualquer um. Mesmo que isso enfraquecesse o exército lá no leste, não tem problema. O posto é da Jinny. Enquanto o Kuma, que era o amado da Jinny, e amava ela também, não deixasse alguém assumir o posto, esse posto estaria vazio. E é isso que acontece. O Kuma gosta da Belubete ser desbocada e para frente, como a Jinny era também, e acha que é uma boa ela se tornar a comandante, né? E nessas conversas vai e vem, o Kuma fala do Vegapunk o Kuma não, o Dragon fala do Vegapunk pro Kuma. Enquanto que ele saiu de Punk Hazard, né? Lá em Punk Hazard seria bem difícil encontrar com ele, porque a marinha estava toda lá, tinha o Caesar Claw e tal. Mas ele saiu de lá. Ele montou uma nova ilha de Egghead, que é uma miniatura do que a gente conhece hoje, e que ele devia ir para lá, que lá só ia ter o Kuma lá e seu guardião, que a gente sabe que é o Kuma. Caramba, eu tô com o Kuma na cabeça, ia ter só o Vegapunk lá e seu guardião, que a gente sabe que é o Sentomaru, né? O Kuma, toda hora eu falo Kuma. O Vegapunk contratou o Sentomaru lá, a gente viu no flashbackzinho do Sentomaru, né? E o Kuma, agora sim, decide ir pra lá, mesmo que ele estivesse quase perdendo as esperanças, né? Então ele passa no Reino Sorbet para pegar a Bonnie e leva ela até lá, até o Vegapunk. E o Vegapunk já, assim que ele chega lá, o Vegapunk já fica assustado, né? Com o tamanho do Kuma, que aquilo ali não é normal. A gente viu um pouco antes disso também, antes que eu me esqueça de falar, a Bonnie treinando com a galera do Reino Sorbet. E ela, como criança, na forma de criança, ela já começa a ganhar de adulto. Que faz bastante sentido, a gente sabe que hoje, com ela com 12 anos, ela tem recompensa de 300 bilhões, né? 320, se não me engano. Então, assim, ela tinha que estar forte já nessa época para fazer um pouco de sentido. Ela devia ter uns 6, 7 anos ali no máximo. Ou 5. Não passou muito tempo. Ela devia ter uns 5 anos naquela época. Então, assim, e com 10 ela já tinha mais de 100 milhões de recompensa, né? Porque os Supernovas são novatos que chegaram a Sabaody com mais de 100 milhões de recompensas. Então, a gente sabe que a Bonnie é muito forte já com 10 anos. E não só por conta da fruta, né? Que a fruta é um poder extra, mas se o cara tiver haki, ele consegue superar. E raramente alguém chegou com a recompensa de 100 milhões sem haki ali em Sabaody. O próprio Luffy e o Zoro, por exemplo, que não sabiam o conceito de haki, já usavam haki em algumas coisas. O Zoro, por exemplo, usava para cortar o aço. O Luffy usava o haki do rei inconsciente, esse tipo de coisa assim. E a gente vê o Vegapunk faz testes no Kuma, né? Descobre que ele é um bucaneiro, né? E acha interessante fazer ele um ciborgue, né? Fazer dele clones para fazerem guerreiros para a marinha. E esse é o preço que ele vai cobrar para Bonnie, que não é ele que vai cobrar basicamente. São os recursos da marinha que ele vai usar como bonificação para o Kuma ter tipo um pagamento, né? Para o Kuma virar um clone da marinha. Esse corpo que ele vai ter lá, ele vai botar os raios laser, como ele falou, a força que o Kuma tem, os clones podem ser até prova de balas, a gente viu muito isso, né? Na guerra de Marineford, quando os pacifistas estavam atacando, eles eram basicamente imunes à maioria
dos piratas ali, só os piratas mais fortes conseguiam bater de frente, né? E o Vegapunk fala que ele vai trocar algumas células da Bonnie, provavelmente, então, talvez, né, a, os- ó, a escama de safira pode ser tipo um câncer, né, que são células defeituosas, pode ser isso, pode ser uma doença direto na célula, porque o Vegapunk fala que vai trocar algumas células dela, é como se ele estivesse fazendo um ciborgue, mas sem botar apetrechos nele, é só consertando o que já está errado. Então é bem provável que seja tipo um câncer. O Barba Branca tinha câncer, né? Não sei se vocês lembram. Ele tinha a cabeleira longa e ficou careca, tinha que usar a bandana lá para tampar, não podia viver fora dos tratamentos, da tipo quimioterapia injetada nele. E quando ele tirou aquilo para ir para a Guerra de Marineford, ele já começou a morrer. Então, assim, é bem provável que essa escama de safira seja tipo um câncer, não câncer em si. A gente já viu que o Barba Branca, por exemplo, não tinha essas escamas de safira, mas seja tipo uma variação, digamos assim, né? Ou só mesmo como chama? Tipo uma alusão ao câncer, sabe? Das células não funcionarem direito e por isso gera doença, e se você tirando as células daquele lugar, o câncer para de avançar. Então é bem provável que seja isso que o Vegapunk fez com a Bonnie, e agora a gente sabe que o Vegapunk mesmo que curou ela, e o preço foi o Kuma se tornar projeto para os clones. Mas o Kuma se tornou um ciborgue. Então a gente tem que ver o que fez ele se tornar um ciborgue. A gente estava achando que ele se tornou um ciborgue por conta da Bonnie. Talvez ele precisasse se tornar um ciborgue para o Vegapunk conseguir clonar ele. Aparentemente não. Aparentemente o Vegapunk pode só clonar ele, que foi o que o Vegapunk falou que ia fazer. Talvez ele se tornar um ciborgue seja coisa do Saturno. Que o Saturno estava escutando toda a conversa e falando que armas são medidas pelo tanto de gente que elas podem matar. E que ele tem uma ideia e passou essa ideia para algum marinheiro que passou para o Vegapunk. Então talvez o preço final não foi fazer os clones. Os clones foram um extra, digamos assim, já que o sangue já estava lá. E sim tornar o Kuma uma arma e o Kuma virar um Chichibukai, né? Provavelmente essa foi a ideia que o Saturno deu, que era o único jeito de aceitar virar recursos do governo para isso. Então faz bastante sentido ser isso, né? E faz mais sentido ainda quando a Bonnie fala que o Saturno matou o pai dela. Talvez ela tenha a informação que foi o Saturno que mandou o Kuma virar uma arma do governo e não só um projeto para a clone dos pacifistas, né? Voltando para Egghead, o Vegapunk fala que o Kuma parece um santo, do jeito que ele é, que ele não quer machucar as pessoas, que ele acha que vai ser uma boa se os pacifistas puderem proteger alguém, e que se eles protegerem uma pessoa sequer, faz sentido ele ter nascido nesse mundo. E aí o Vegapunk fala que ele é um santo, ele fala, não, eu não sou um santo, eu só sou um pacifista. Mas esse pacifista não é o mesmo pacifista que a gente vê que o Vegapunk nomeou. É uma nomeação de pacifista também, mas é numa outra palavra. É um pacifista de não querer guerra mesmo. E o Vegapunk adorou essa ideia e usou o nome dos guerreiros do futuro de pacifista, que seriam aqueles que iriam trazer a paz. Infelizmente, na mão da Marinha isso é meio difícil, mas a ideia do Vegapunk é muito boa. Você botar uma série de soldados para proteger a população dos piratas perigosos, que a gente sabe que tem muito no mundo de One Piece, não tem só piratas bons no mundo de One Piece, tem muito pirata filha da puta. Então, assim, muito legal a ideia do Vegapunk de ser essa. Infelizmente, o governo distorceu, mas eu gostei. Esse foi um ótimo capítulo. Não teremos pausa semana que vem. Eu acho que semana que vem termina o flashback do Kuma no 1100 com alguma revelação bombástica ou com alguma coisa já no presente. Talvez seja, além da revelação do porquê o Kuma virou um Chichibukai, né? Provavelmente vamos ter isso. Deve ter alguma revelação de coisas no presente, né? Eu acho que a gente está há muito tempo já no flashback e ele já está finalizando. Talvez o Oda não gaste um capítulo inteiro para finalizar esse flashback. Apesar de eu querer ver mais a história do Kuma, a gente sabe que não tem tanta mais coisa assim. Talvez a gente possa ver a Bonnie longe do pai dela, né? Ela falou que ia sair para ser pirata com 10 anos.
talvez a gente vê esse período de agora, que deve ser uns 5, no máximo 6 anos, até 10, né? E quando ela estiver já curada, antes do Kuma se tornar um Chichibukai, né? Bom, no mais é isso. Um beijão pra você, dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. No mais é isso, até o próximo vídeo. Valeu e fui.